Olá pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem aí, tenham aproveitado bastante esse feriado em casa, tentando desanuviar a mente aí de tudo que está acontecendo. Bom, nós vamos seguir aí o nosso itinerário já delimitado na aula anterior. Nós paramos no último dos vídeos que ficou disponível a vocês, analisando as limitações ao contrato de compra e venda. Mais especificamente falando daquela limitação prevista pelo artigo 496 do Código Civil, que envolve a venda feita por ascendente em favor de descendente. O artigo 496 diz o seguinte: é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Parágrafo único. Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime de bens for o da separação obrigatória. Bom, nós dissemos na última aula que o objetivo do legislador, ao impor essa limitação à venda feita por ascendente em favor de descendente, foi a de dificultar e até mesmo impedir doações fraudulentas feitas pelo ascendente em benefício do descendente. Eu não vou ficar aqui voltando a toda aquela explicação que eu dei no vídeo anterior a respeito da questão da legítima, dos herdeiros necessários, sobre a impossibilidade do sujeito dispor sobre mais da metade do seu patrimônio em vida, a necessidade de se assegurar metade do patrimônio aos herdeiros necessários. Tudo isso eu já falei e até bastante no vídeo anterior. Então eu vou dedicar esse vídeo a abordar os desdobramentos, as consequências jurídicas que decorrem dessa norma do artigo 496. Muito bem, uma primeira questão que logo surge. Essa limitação à compra e venda do artigo 496, ela se estende também a vendas feitas por avô em benefício de neto, bisavô para bisneto, ou apenas se aplica aos casos de venda feita por pai a filho? Notem, o 496 ele não especifica, ou não restringe, os conceitos de ascendente e descendente. Logo, a limitação vale para toda e qualquer venda feita de um ascendente para um descendente. Então, vale para a venda feita pelo avô ao neto, pelo bisavô ao bisneto, pelo tataravô ao tataraneto. É uma limitação genérica que abrange qualquer espécie de venda feita por um ascendente a um descendente, independentemente do grau que o descendente ocupe aí na linhagem hereditária, tá certo? E aqui a gente precisa também ressaltar o seguinte: de nada adiantaria o legislador proibir a venda feita pelo pai ao filho, ou proibir não, de nada adiantaria o legislador limitar a venda feita pelo pai ao filho se não instituísse qualquer espécie de restrição, de limites à venda feita pelo avô ao neto. Porque, vejam, se fosse permitida a venda feita pelo avô ao neto sem qualquer espécie de limitação, o ascendente avô optaria por fazer a venda ao neto, fugindo da exigência de consentimento dos demais filhos e da esposa, e alcançaria o seu objetivo final, que seria beneficiar
o pai do neto, aquele que seria o preferido dele. Por uma via reflexa, ele acabaria conseguindo instituir o benefício daquele filho em detrimento dos demais, avançando pela parte que caberia aos demais por força da legítima. Então vejam, a limitação se estende a qualquer espécie de descendência. Primeiro ponto. No caso de uma venda feita para neto, que descendentes devem anuir a esse negócio? Todos os filhos, além dos demais netos porventura existentes do alienante, do vendedor? Ou basta que aqueles descendentes de grau mais próximo anuam a venda? Entenderam? Imagine, o João quer vender um bem do seu patrimônio para o neto Carlos. Carlos é filho de José. José é um de 5 irmãos filhos do João. João tem 5 filhos, José é um dos filhos e Carlos é filho de José. João quer fazer uma venda diretamente ao Carlos. Quem precisa anuir esse negócio? Todos os filhos, incluindo José, que é o pai de Carlos, ou, além dos filhos todos, também os outros netos que porventura o João tenha, que são evidentemente aí primos do Carlos. Aqui a jurisprudência e a doutrina são unânimes. Devem anuir apenas aqueles descendentes de grau mais próximo, porque são os descendentes de grau próximo que poderão eventualmente ser prejudicados caso aquele bem objeto da venda avance sobre a legítima deles. Os netos, em princípio, não precisam anuir a venda, porque eles não terão nenhum direito com potencial para ser lesado, porque o neto não herda a legítima do avô. A legítima ela vai primordialmente para os descendentes de grau mais próximo. Então, se alguém vai sofrer algum prejuízo com essa venda, são os descendentes que teriam direito a legítimas, que são os filhos. Então, deve ser obtida a anuência de todos os filhos e, eventualmente, se o vendedor avô for casado, da esposa dele. Tá certo? Então, só os descendentes de grau mais próximo devem anuir a venda. Agora, vamos imaginar que um dos filhos do vendedor seja pré-morto. O vendedor tinha 5 filhos, só que um já havia falecido. E ele fez a venda para um dos netos dos filhos vivos. Né? Então, vamos supor, eram 4, morreu um dos filhos, e ele fez a venda para o neto filho deste daqui. Nesse caso, além dos demais irmãos vivos, os herdeiros necessários do pré-morto, que eventualmente podem ser netos, terão que anuir a venda por força do chamado direito de representação, que é algo que vocês vão aprender lá no direito das sucessões. Quando o de cujos deixa herdeiros, descendentes, vários descendentes, e um deles morreu antes do próprio de cujos, os herdeiros necessários desse morto, desse pré-morto,
eles assumem o posto dele e vão herdar no mesmo grau com os demais filhos do falecido. É a chamada herança por representação nesse caso. Então, apenas nessa situação excepcional de descendente num grau mais próximo pré-morto, que os seus descendentes terão de anuir por força da condição de representantes para fins de herança. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida eu esclareço com perguntas no chat, no fórum. Outra coisa importante, no caso de companheiro, união estável, né? O parágrafo único do artigo 496 diz que dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime de bens for o da separação obrigatória. No caput, o legislador fala que é anulável a venda de descendente a ascendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Ou seja, o legislador é muito claro ao exigir a anuência do cônjuge, exceto se o regime de bens do casamento for o da separação obrigatória. E o companheiro, como é que fica nessa história? Né? Se ao invés de casado, o vendedor vive em união estável com a mãe de um dos filhos que vai celebrar o contrato de compra e venda. A companheira, nesse caso, deve anuir a venda. A venda poderá ser considerada anulável caso a companheira não declare o seu consentimento ao negócio? Sim, né? Desde 2017, ou um pouco antes, eu já não me lembro mais exatamente o ano, o STF, ao julgar uma ação de descumprimento de preceito fundamental, fixou a tese jurídica no sentido de que companheiro e cônjuge são equiparáveis para fins sucessórios. Então, toda vez que se falar em cônjuge para fins sucessórios, isso abarca o companheiro. Então, o companheiro, desde esse reconhecimento feito pelo STF, passou a ser também herdeiro necessário do de cujus, concorrendo no mesmo nível com os filhos do de cujus. Portanto, se concorre em igualdade de condição com os descendentes, também deve prestar sua anuência à venda, sob pena dela poder ser anulada. Eu já vou continuar falando mais coisa a respeito do 496.